Trump manda recado a Lula e afirma, abre aspas, temos todas as oportunidades para fazer a coisa certa, fecha aspas. Olha o que disse o Paulo Figueiredo. Só em 2025 e 2026 foram 57 críticas diretas ao presidente americano. Agora, em meio a toda essa crise com os Estados Unidos, olha o que disse o Lula sobre o Marco Rubio. Bolsonarista, que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Ele é um anti-latino-americano, ou um latino-americano frustrado, um descendente de cubano de Miami. Então ele odeia. Agora veja o que disse o Marco Rubio há um tempinho atrás sobre o próprio Lula. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. A coisa está escalando, a coisa está escalonando cada vez mais. O Lula, em vez de procurar entrar em uma conciliação com os Estados Unidos, com Donald Trump, com o Marco Rubio, ele está esticando a corda cada vez mais. E no que se refere aí à postura do Marco Rubio, o Lula vai ter muitas dificuldades em relação a essa questão de entrar em algum acordo com o Marco Rubio, porque o Marco Rubio, ele está com a faca nos dentes, ele vai para cima lá da ditadura de Cuba, né? E o Lula não vai ficar de fora dessa não. O Marco Rubio vai para cima também do Lula, e o Lula que se prepare, porque o Trump pode até dar uma apaziguada pro Lula. Agora, o Marco Rubio não vai passar pano pro Lula, não vai deixar o Lula em paz. Isso é um fato. Vamos para os comentários do Paulo Figueiredo, depois a gente volta a falar um pouco mais. O Brasil poderia, por exemplo, ter restaurado a independência do combate à corrupção, redirecionado a Polícia Federal para parar de fazer perseguição política e passar a, de fato, investigar criminoso. Mas é claro que eles não vão fazer isso, já que o escândalo do INSS, onde o filho do Lula é implicado, as investigações estão paradas lá e não avançam por falta de policial federal. No entanto, eu leio hoje uma notícia agora há pouco no Metrópolis de que a Polícia Federal, que não consegue investigar o Lulinha, vai tentar investigar a ligação do PCC com o Dark Horse, um negócio assim, com base numa coisa sem pé nem cabeça. Mas vai lá, é o uso político. Acha que os americanos não veem o uso político? Vocês acham que esses pedidos de cooperação internacional para perseguição de alguém fala de proferir em território americano, uma pessoa residente permanente nos Estados Unidos, ou no caso, até o próprio do caso Eduardo Bolsonaro, também residente nos Estados Unidos, vocês acham que eles não enxergam esses pedidos de cooperação? E não veem que há um desvio de perseguição em direção à perseguição ideológica no lugar de investigação contra a corrupção? É claro que pesa, no caso da corrupção, o Brasil está, coincidentemente, de novo no governo do PT, passando por dois dos maiores escândalos de corrupção da sua história. O escândalo do Master, mais do que nunca totalmente nos colos do governo Lula e do Alexandre de Moraes, ou seja, do regime, e o escândalo do INSS, com filho e irmão do Lula metidos na sacanagem. Como é que o Brasil vai... Né, não, poderia tentar dar alguma moralizada na situação, e outras áreas, poderia ter trabalhado, por exemplo, junto com os Estados Unidos contra a pirataria de propriedade intelectual, que hoje pirataria, produto pirata, é tudo controlado por tráfico e por milícia. O Brasil poderia ter feito ações de combate a isso? Poderia ter trabalhando com os americanos nessa direção? Poderia, por exemplo, ter usado o dinheiro disponível dos Estados Unidos disponibilizam dinheiro para isso, para trabalhar legal na Amazônia. Hoje a gente tem tecnologias que a gente não tinha há poucos anos atrás. Estou falando de 3, 4 anos atrás. Estou falando de drones muito mais eficientes, porque depois da guerra da Ucrânia a tecnologia dos drones melhorou. Um horror. Estou falando das novas tecnologias de inteligência artificial. Mas, de novo, é claro que eles não fariam isso, porque uma vez que você começa a monitorar essas regiões contra o desmatamento, você também acaba monitorando as rotas de tráfico e a criminalidade daqueles lugares, que, consequentemente, afeta os bandidos que o PT defende com unhas e dentes.
Então, no fim das contas, foram 12 meses sem um puto de um avanço ou concessão. O Brasil não fez nada para impedir essas tarifas. Olha, eu digo a vocês, a gente conversou muito com as pessoas aqui. Muito, a gente conversou muito. Semana passada estávamos em reunião. Os americanos estavam dispostos a ceder em muita coisa. Por exemplo, pelo que eu acompanhei, a questão do PIX era um ponto que eles entendiam que não tinha como mexer. No entanto, a gente sabe que o Lula queria essas tarifas, porque ele entende que é eleitoralmente bom para ele. Então ele decidiu não ligar para a negociação e continuar provocando deliberadamente em todas as oportunidades os agentes americanos e esperar o resultado que ele entende que é eleitoralmente benéfico para ele. A pesquisa da Quest mostrou na semana passada, e vamos falar de pesquisa da Quest, porque é uma vergonha, mas a pesquisa da Quest, que o Lula acredita, dá que 51% das pessoas estão culpando o Flávio pela tarifa e que só 31% culpando o Lula. Lembra que eu expliquei aqui sobre sistema 1 e sistema 2 e dá o desconto da Quest, mas eles entendem, e talvez isso tenha sido verdade até agora, de que as tarifas tenham sido benéficas para ele. Por quê? Porque o Lula confia na máquina de propaganda do PT. Ele confia que a imprensa vai repetir a narrativa do partido deles milhões de vezes, custe o que custar. Ele confia que os robôs vão estar lá nas redes sociais defendendo eles. Uma campanha de robôs que eu nunca vi nada igual. Aliás, é importante dizer isso. Estou chamando atenção para isso, ninguém está dando bola. O PT está com a maior estrutura de robôs na internet que eu já vi na minha vida. Enquanto a maravilhosa campanha do Flávio não consegue se organizar nem para ativar a militância real orgânica. O PT está fazendo barba, cabelo e bigode com os robôs na internet. Fazendo barba, cabelo e bigode com propaganda. Cara, tem propaganda do PT no YouTube durante o Paulo Figueiredo Show, cara. E acima de tudo, o Lula, no final das contas, o que ele aposta é na ignorância perpétua do brasileiro. É isso, o Lula acha que vai enganar todo mundo o tempo todo. Eu faço uma aposta diferente. A aposta que eu faço aqui vocês conhecem no programa. A minha aposta é que a verdade é uma coisa extremamente teimosa. E quais são os fatos? Qual é a verdade? Em primeiro lugar, a gente já falou sobre a razão técnica por trás dessas tarifas. Não tem nada a ver com o Flávio, com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Quem assiste o programa sabe que desde o início nós nunca buscamos as tarifas e sim sanções individuais. Quando as tarifas vieram, a gente não pode ir contra o presidente Trump, procuramos fazer do limão uma limonada. Mas nós dissemos aqui 1 milhão de vezes que não era esse o caminho e buscamos, com o governo americano, transformar as tarifas em sanções, algo que nós fizemos em certa escala muito bem sucedido, de forma muito bem sucedida. E não é à toa, não basta você acreditar em mim, nós passamos os últimos meses inteiros tentando impedir que essas tarifas acontecessem, inclusive com o Flávio apresentando um documento por escrito, extenso, técnico, muito mais detalhado do que o instrumento que o governo do Brasil, que não ia apresentar nada e resolveu apresentar depois de ver que o Flávio estava fazendo isso e ia pegar mal. O documento do Flávio era muito mais rico, muito mais extenso. O governo Lula tem uma agência de exportação, meu Deus do céu, sediada nos Estados Unidos, a Apex. O presidente mora aqui em Miami, recebe 100 mil reais de salário, pago com o seu dinheiro. Não houve um puto dessa agência de promoção à exportação que resolvesse a audiência pública nos Estados Unidos para defender a não imposição das tarifas. O que estava fazendo de mais importante? A pergunta que eu já falei para a campanha do Flávio fazer e ninguém faz. Mas o que estava fazendo o presidente da Apex nesse dia? O que estava fazendo o ministro da Indústria e Comércio no dia da... O que ele tinha de mais importante? Era dia de jogo do Brasil, alguma coisa assim, porque não tem explicação. E ele foi convocado, né? Agora que o Bruno Guimarães bate pênalti, por que o ministro da Indústria e Comércio do Lula não... E agora que o Gilmar decide a convocação também da seleção brasileira, eu não acho impossível que o ministro da Indústria e Comércio do Lula seja convocado. Eu não sei nem quem é o ministro da Indústria e Comércio, mas ele pode ser. É factível imaginar que ele seja convocado para a próxima Copa. Aí ele vai ter uma boa desculpa para não comparecer na audiência das tarifas. E ainda que a gente esteja falando sobre isso há meses, e que o óbvio esteja na nossa cara,
A imprensa tem reportado exatamente o oposto. Eu estava falando aqui agora há pouco. Eu repostei um negócio no X, onde a Folha de São Paulo diz assim: chamado de Tariflávio, vírgula, Flávio Bolsonaro não sei o quê. Eu falo assim, caraca, a Folha de São Paulo dá o apelido jocoso de campanha do PT ao Flávio no título da manchete, cara. Eu falo assim, velho, tenta disfarçar um pouquinho, cara. Mas assim, só pra não ficar muito feio. Só pra gente fingir que tem jornal ainda. É legal a gente fingir um pouco, Folha de São Paulo é um jornal. Por isso que eu chamo esses troços de ex-jornal. O jornal Folha de São Paulo já foi um jornal um dia. Sempre foi um jornal ruim? Sempre foi um jornal ruim. Mas, pelo menos, fingiam ainda que era um jornal e não um panfleto. E é por isso que eu digo a vocês que não dá para fazer campanha preocupado com o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. Vocês acreditam que um monte de gente na campanha do Flávio achou que o documento, por exemplo, que ele apresentou pedindo a suspensão das tarifas, que foi muito bem recebido pelas autoridades americanas, eles acharam que pegou mal. Por quê? Porque pegou mal com a imprensa. Isso dentro da campanha do Flávio. Gente que não entende, não importa. Não importa, o Rubio pode fazer uma porra de um tweet dizendo que a culpa da tarifa é do Lula. A imprensa ainda vai dar um jeito de dizer que outra coisa. Não importa o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. O que importa é a realidade. A gente tem que fazer campanha com base na realidade. Ninguém mais vê essas porras. O que a gente tem que fazer é se ancorar na verdade, nos fatos, sem medo. E não ficar preocupado em construir narrativa. Construção de narrativa é inútil. Construção de narrativa só é útil para quem não tem a verdade. Os fatos sempre aparecem. E hoje, eles apareceram de forma inequívoca. Inequívoca na declaração, por exemplo, da assessoria de imprensa do USTR. Vejam um pedaço delas. Por que temos tarifas no Brasil? Aí eles dizem aqui, a proteção dos interesses econômicos americanos com as práticas desleais é a base das políticas America First do presidente Trump. Seja punindo empresas de tecnologia americanas por se recusarem a censurar discursos políticos, retrocedendo no combate à corrupção ou permitindo que agricultores brasileiros explorem terras desmatadas ilegalmente para obter vantagens sobre os agricultores americanos, as práticas comerciais desleais do Brasil têm impedido que trabalhadores e produtores americanos acessem esse importante mercado com mais de 210 milhões de consumidores, que disse o embaixador Greer. Qual o ponto? Tá lá, tá no Twitter do USTR. Empresas de tecnologia sendo removidas. Aí os caras tiram o print, que era uma pena, eu tinha que estar mostrando aqui no programa. Os caras tiram e botam assim, as manchetes. X banido no Brasil, Rumble banido no Brasil, multa de tantos milhões para a plataforma americana. Então, quer saber por que estão as tarifas? O USTR está dizendo. O USTR está dizendo, basta prestar atenção. Tá lá. Não tem. Aí, é isso. Isso aqui foi retirado do tweet do USTR. A primeira manchete, eu vou ler aqui na tela. Não está no roteiro, eu vou ler na tela. Associated Press. Brasil bloqueia o X do Musk depois que a companhia se recusa a nomear um representante em meio à briga com o juiz. Juiz não, pseudo-juiz, Associated Press. BBC News. O Brasil tira o banimento do X depois que o Musk paga 5 milhões em multa. Reuters. Juiz do Brasil, pseudo-juiz do Brasil, suspende a plataforma do Rumble após briga sobre censura. CNBC, X bloqueado no Brasil depois que o painel da Suprema Corte mantém o banimento. A imprensa quer te convencer de que foi por causa do Paulo Figueiredo, mas está claro de quem é a culpa. Os americanos estão dizendo de quem é a culpa. Se a declaração do próprio representante comercial, com as manchetes na tela, não te convenceu, leia o que disse o secretário de Estado, Marco Rubio. Diz o seguinte:
Hoje, o presidente Trump ordenou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvida sobre o motivo. 2 pontos. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Pô, assim, não tem como ser mais claro, né? O cara escreveu: para que não haja dúvidas, 2 pontos. O presidente e o seu governo não negociaram de boa fé. É um negócio que é a prova de idiotas. E, no entanto, a imprensa militante chove. Hoje, meu telefone choveu de jornalista com dúvidas sobre a razão das tarifas. Como é que pode ser tão burro? Hoje, um do Globo, juro pra vocês, eu tenho vontade de mostrar o print, mas eu preservo. Hoje teve um jornalista do Globo que me mandou uma mensagem dizendo assim: Paulo, o Flávio e o Rogério Marinho têm repetido que a culpa da tarifa é do Lula. O que você acha disso? Eu virei para ele e falei assim: peraí, o Flávio e o Rogério Marinho ou o secretário de Estado americano e o representante comercial? Quem que tá repetindo que a culpa é do Lula? Tá escrito. Não, o Flávio e o Rogério Marinho, que o Flávio e o Rogério Marinho agora tem controle do X do Marco Rubio? Bom, vocês viram aí durante o vídeo as falas do Lula, né, sobre o Marco Rubio. Segundo ele, a química com o Trump ainda continua, né? Ele tá chamando o Trump aí de amigo e tudo mais. Mas com o Marco Rubio a coisa não é bem assim, não. Com o Marco Rubio, ele está acusando o Marco Rubio, criticando o Marco Rubio, atacando o Marco Rubio de todas as formas. E ele acha que vai encontrar alguma chance, né, de fazer algum tipo de negociação com o Marco Rubio com essa postura. Né? Essa postura de críticas, ataques a todo momento. Não sei se vocês se lembram, mas há um tempinho atrás, não muito distante, o Lula, ele estava com essa mesma postura que ele está agora com o Marco Rubio, ele estava com o próprio Trump. Vocês se lembram? Vocês se lembram que todo o movimento, todo discurso que ele ia fazer, toda entrevista que ele ia dar, ele criticava o Trump? Ele não criticava o Marco Rubio, ele criticava o Trump, né? Antes daquele encontro lá que ficou postergando de encontrar o Trump, dizendo que ia ligar para o Trump, que o Trump ia encontrar ele, que eles iam entrar em um acordo. E em vez de ter uma postura mais apaziguadora, não. Ele criticava o Trump e atacava o Trump com xingamentos e tudo mais. Chegou até a falar de dentadura do Trump, essa coisa toda. E agora, né, depois de uma postura mais dura do próprio Trump, ele agora está jogando aí a culpa das tarifas e tudo mais, né, jogando a culpa no Marco Rubio, dizendo que o Marco Rubio é isso, o Marco Rubio é aquilo, que o Marco Rubio não gosta do Brasil, que é um latino-americano frustrado. Caramba, o cara chamou o Marco Rubio de latino-americano frustrado. Latino-americano de Washington, foi isso que ele disse. E aí ele tá com essa postura de confrontar aí o Marco Rubio. Eu acho que essa postura de confrontar o Marco Rubio não é uma boa tática, não é uma boa opção, não é uma boa jogada. E ele está escalonando isso e a coisa vai ficar cada vez mais tensa, né? Porque o Trump está ocupado com outras coisas, né? A questão do Oriente Médio, tem a questão da Rússia e tudo mais, né? Com a Ucrânia. Então o Trump está ocupado com as coisas mais relevantes
até mesmo para os Estados Unidos, para o governo dele. E o Marco Rubio, ele está com essa demanda aqui da América, né? América do Sul, tudo mais, né? A Venezuela está fechando um baita acordo agora com a Venezuela, com o pessoal lá do presidente que foi eleito agora, não sei se é da Colômbia, eu acho, né? A Venezuela também está com tudo indo com a supervisão do próprio Marco Rubio, né? Mas então o Marco Rubio está com a função de dar uma organizada aqui na América do Sul, né? Então vários países aí já estão fazendo acordos com os Estados Unidos de livre comércio, acordos, questão de segurança, né, tráfico de droga, narcotráfico, terrorismo e tudo mais. Tanto é que o PCC e o CV já entrou aí na rota dos Estados Unidos com essa classificação. Tem também um aliado aí dos Estados Unidos, que é a Argentina, o principal aliado da América do Sul agora com os Estados Unidos é a Argentina, tá? Não é mais o Brasil, justamente por conta dessa postura do Lula aí, né? Antes era o Brasil, agora já não é mais. Tanto é que a crise está aí instalada. Então o Marco Rubio ele tem aí essa função aí para com as Américas aqui, a América Latina, né? E o Lula, ele tá, como o Lula está percebendo isso, né? Então ele está começando aí a botar as garrinhas de fora e indo com uma postura mais agressiva para com o Marco Rubio, né? E o Marco Rubio já respondeu o Lula uma vez, né? Disse que o Lula está colocando o próprio ego à frente da nação, à frente do país e tudo mais. E será que com essa nova crítica o Marco Rubio vai responder o Lula novamente, ou ele vai ficar quietinho e responder só com uma resposta mais objetiva, né? Objetiva no sentido de mais sanções, né? De mais cancelamento de vistos, né? De mais tarifa. Bom, para isso aí a gente vai ter que aguardar para ver se isso de fato vai acontecer, vai ocorrer. A gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos dessa história todo, desse imbróglio todo aí do Marco Rubio versus Lula da Silva. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like e até breve.